Tema de hoje: confie na misericórdia de Deus. E nós vamos estudar mais uma das parábolas de Jesus, pegar aqui o bisturi, abrir o texto bíblico, tentar entendê-lo para depois tirar lições para nós. Essa atitude dessa chamada exegese, de abrir um texto bíblico, examiná-lo, é algo que nós estudamos e aprendemos essas ferramentas na nossa escola de ministérios, que eu convido você a participar. Quer participar conosco? Quinta-feira, das 7 às 10 da noite, gratuito aqui, presencial aqui na nossa comunidade. Quer acompanhar pela internet? Na internet há um custo ali exatamente para as despesas de postagem, mas você pode assinar o nosso canal e ter acesso a todas as aulas, inclusive as passadas já, as do ano passado. Você pode assistir na hora que você quiser. Então entra lá no nosso site, carisma.com.br, e assine a nossa escola de ministérios. Lucas 16, de 1 a 8, é a parábola do administrador desonesto, que nós vamos estudar hoje. E todos os textos bíblicos que eu vou utilizar estarão aqui nas nossas telas. Você acompanhe conosco, eu começo a leitura agora. Lucas 16, 1 a 8 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força. Tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Um detalhe: financeiramente, apesar de um ser de 100 para 50, outro de 100 para 80, financeiramente os valores são equivalentes, em torno de uns 500 denários de desconto. O denário, para você ter uma ideia, era praticamente o salário de um trabalhador braçal, o salário diário de um trabalhador braçal. Então é muito dinheiro que foi abatido aqui. Continuando. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. E o Senhor o elogiou. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. E a palavra aqui, na verdade, não é nem astuta, a palavra que agiu sabiamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Um texto que numa leitura só nos deixa muitas dúvidas na mente. Por isso eu quero adiantar dizendo para vocês o que essa parábola não está ensinando. Essa parábola não está ensinando que ser astuto e esperto é elogiável. Não está ensinando isso. Porque isso está em desacordo com o todo do ensino de Jesus. O que essa parábola não está ensinando também é que Jesus concorde com essa atitude do gerente desonesto. Também não está concordando com isso. Ou que você possa fazer qualquer trapaça que no final Deus vai fazer você se dar bem. Não é verdade isso também. Então, para entender melhor o texto, vamos revê-lo agora em detalhes, vendo cada parte desse texto que nós lemos, começando do versículo 1. Lucas 16, versículo 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Naquele tempo, era comum você ter arrendatários de terras. Os homens, os latifundiários, tinham então aquelas grandes campos, grandes terrenos, não conseguiam montar ali a sua fazenda, então eles arrendavam partes daquele terreno ou lotes daquele terreno
para que pessoas plantassem ali e negociassem com ele algum preço. Então você tinha ali, por exemplo, 3 tipos de forma deste aluguel. Vai aparecer numa outra parábola de Jesus, são os meeiros. Os meeiros são aqueles que fazem ali, arrendam, fazem a plantação e pagam uma porcentagem da sua colheita para o proprietário. A negociação está assim, olha, 10% ou 20% ou 30% do que produzir aqui é do dono, o restante é meu para eu pagar meus funcionários. Geralmente esses arrendatários também eram homens ricos, não só o dono do terreno, mas os arrendatários também. Eram negociantes, homens ricos, que ali então eles pegavam e pagavam os funcionários e tudo mais. O que acontecia? Esses homens, tanto o dono das terras, quanto esses arrendatários, como um gerente que cuidava de tudo isso, que é esse caso aqui, o administrador, ou o mordomo, eram pessoas conhecidas da população, da aldeia. Lembra que eram aldeões ali, porque dali que saía a renda da aldeia, dali que as pessoas eram contratadas para trabalhar, dali que eles conseguiam o seu trabalho, o seu serviço. Lembrando que naqueles dias o trabalho era diferente do nosso. Nós temos, o nosso trabalho é registrado, é mensal, você tem um salário mensal, não é? Você tem uma coisa garantida para um mês. Naquele tempo não, o trabalhador ele saía de casa para conseguir trabalho para aquele dia. E talvez muitos trabalhadores conseguiam trabalhos assim, igual a gente chamou de bico, né? Talvez ao longo de um mês ele conseguisse 5, 6, 10 trabalhos para ser feito ao longo do mês. Dá para você ter uma ideia como a renda desses homens era muito pequena. Então, quando tinha momentos assim, onde grandes plantações eram feitas e tudo mais, isso garantiria talvez meses de salários para muita gente. O que então fazia com que toda a população conhecesse esses homens e tivesse assim um certo respeito por eles, porque era quem lhes proporcionava dinheiro e salário. Então haviam esses meeiros, poderia ser feito também os arrendatários. Arrendatário é o caso dessa parábola. O arrendatário era aquele que acertava já um valor final, em produto, a ser pago no final, não importando quanto a terra produzisse. Eu fechei um negócio com donos da terra, eu vou dar para eles, no caso lá, 100 tonéis de azeite, por exemplo, da plantação que eu vou fazer, vou espremer, vai sair o azeite, 100 tonéis são dele, não importa quanto que eu vou produzir, se eu produzir 120 eu vou ficar com 20, 100 são deles, se eu produzir 5.000 eu vou dar só 100 para ele, os outros todos são meus. É um preço fechado, esses eram chamados arrendatários. Tinham também os inquilinos eram aqueles que acertavam um valor monetário no aluguel, então eles iam pagar tanto para o cara e não em produto, como era o caso do arrendatário. Aqui então, nessa parábola, se trata de arrendatário. Havia um administrador, um gerente, um cara intermediário entre eles e o dono das terras. Esse cara era o cara que ia lá nos campos, via o que estava acontecendo, às vezes ele fazia um meio campo entre os seus clientes, né, os arrendatários e o dono das terras, dizendo, olha, esse ano foi terrível, teve muito sol, pouca chuva, produziu muito, vamos abaixar o preço que nós acertamos com eles lá no começo, ou o contrário, ele chega nos caras, vê que os caras estão ganhando muito, falou, vamos lá, vamos subir esse preço aí que o dono das terras também merece, vocês ganharam bastante. Então ele fazia esse meio campo, e o que acontecia, com isso ele ganhava de tudo quanto é canto, ele tinha o seu dinheiro por trás. Ao longo da parábola, o dono das terras é descrito de uma maneira em que parece um homem bom, generoso, de fato é, e misericordioso. Você vai notar isso no dono das terras. Ao ouvir essa parábola, quando você ouvir sobre esse dono das terras, tenha em mente um cara tão bom, tão generoso, tão amoroso, como daquela parábola que nós estudamos do filho pródigo, aquele pai. Então esse homem tem uma característica mais ou menos parecida com aquele pai, um homem bom, generoso, bondoso, que faz mais do que é esperado dele. Aqui, este homem bom é avisado pelo povo da comunidade lá, da aldeia, dizendo que aquele gerente dele, aquele administrador, estaria fraudando. O administrador, ele era assalariado, ele tinha um salário fechado com o dono.
Mas ele também recebia um certo percentual por cada contrato feito. E ao que tudo indica, o administrador estaria também recebendo dinheiro por baixo dos panos. E essas quantias não apareciam nos contratos assinados. Eu tenho que explicar isso porque eu sei que isso não é comum no Brasil, né? É verdade? É uma coisa da cultura lá oriental, e aqui no Brasil isso não acontece, né? Do pessoal fechar contrato, receber por baixo dos panos e tal. Isso não acontece no Brasil. Então, Lucas 16, versículo 2, continua a história dizendo assim: então ele chamou e lhe perguntou, só uma pausa, deixa eu fazer uma pausa. Quando nós estamos ouvindo essas parábolas e essa explicação, volta no tempo. Quando você era criança e deitava na cama, e a mãe, o pai, o avô, a avó lhe contava histórias. Às vezes eu gosto de fazer assim com as histórias bíblicas. Eu gosto de lê-las como se eu estivesse escutando uma historinha e deixando a mente voar, entrar para a história. Por isso que eu dou tantos detalhes do texto que vão abrindo o texto para a gente, vão abrindo a história e a gente vai criando imagens dos locais. Só não se esqueça de que na sua imagem coloque um local bem primitivo, mais ou menos como aquelas fotos que às vezes eu passo aqui para vocês do nosso trabalho lá na África, lugares assim bem ermos, bem primitivos e tudo mais. Pense em algo assim quando você imaginar a sua história. Voltando, Lucas 16, 2. Então ele o chamou e lhe perguntou, o dono das terras chamou o administrador e perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Em outras palavras, você está demitido. O administrador, gerente ou mordomo, conforme você leu em alguma tradução, tem esses nomes diferentes. Ele ouve assim, algo mais ou menos assim do seu senhor, porque os verbos gregos ali, do texto grego, mostram que é uma coisa que o homem está dizendo: eu venho ouvindo. Olha, faz tempo já que eu estou ouvindo coisa a teu respeito, e agora eu estou ouvindo de novo uma torrente de coisas dizendo que você está me fraudando. Então, vai lá, pega os livros, preste as contas, você está demitido. Como administrador, não sabia o quanto o seu chefe sabia, não contou nada para ele, com medo até de contar alguma coisa que o chefe nem sabia, e deixar o chefe irado. Ele resolve ficar quieto, você nota que ele não dá resposta alguma, e ao ficar quieto aqui, é a primeira ação desse cara com sabedoria. É importante explicar para você que tem um lado da sabedoria que é a astúcia. Sabedoria não significa sempre que você está fazendo uma coisa boa e correta. Existe a sabedoria astuta. Esse termo sabedoria é usado na língua hebraica e na grega também até para coisas erradas. Porque ela não deixa de ser considerada como sabedoria. O versículo 8, por exemplo, quando fala, porque ele agiu astutamente, agiu com esperteza, o termo grego ali se refere a agir com sabedoria. É como aquele termo que foi usado na Bíblia com relação a Faraó. Faraó estava com um plano maligno de matar as crianças hebreias, para não permitir que os hebreus crescessem ali nos territórios do Egito, quando eles eram escravos ali no Egito. Olha o que o texto bíblico lá de Êxodo nos diz, Êxodo 1, de 8 a 10. Então subiu no trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Versículo 9. Então disse ele ao povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia. Essa expressão é, temos que agir com sabedoria, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se os nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, é esse tipo de sabedoria que aquele administrador infiel usa. Ele foi sábio em não dizer nada. Por quê?
Qualquer oriental, ao ouvir essa história, um ouvinte lá do Oriente Médio, ele cria imagens com as cenas que ele está acostumado a ver. E o que ele imaginaria nesse momento era aquele gerente, aquele administrador, se defendendo, porque para o oriental o que mais vale para ele é a honra da pessoa. E a pior coisa para um oriental é dizer para ele que ele é uma vergonha. Estudamos isso aqui no domingo passado. Então, para que ele não fosse envergonhado, o certo desse homem era tentar defender a sua dignidade, levantar a voz contra o outro dono, insistir na sua inocência, arrumar novos culpados, dividir a culpa, talvez culpando os arrendatários de alguma coisa, ou talvez até mesmo o seu senhor de alguma coisa, mas ele não ficar com toda a culpa. Mas, pelo fato dele não ofender o seu senhor, e não sair batendo a porta atrás de si, isso deu a ele tempo dele fazer alguma coisa ainda. Ele sabia que não ia recuperar mais o emprego. Então ele concentrou todas as suas energias no que vai fazer da agora em diante. Fazendo isso, ficando calado, ele evitou despertar a ira do seu senhor. Porque aquele homem, por lei, tinha direito de botá-lo na prisão. Você vê isso numa outra parábola, de servos que deviam para o seu senhor vai cobrar e falou, acabou, você vai para a prisão agora até que você pague. E aquele servo, então, se ajoelha diante do seu senhor, se prostra e diz, Senhor, usa de macrotúmia comigo, né? Ponha de lado a sua ira, me perdoe, use de misericórdia, eu vou lhe pagar. Isso é uma outra parábola, mas conta esse momento, porque a pessoa tinha que ir presa até que pagasse. E se não pagasse, os filhos seriam levados como escravos, as terras dele seriam tomadas até que pagasse. Então esse homem, sabendo disso, que ele não tem direito de nada, que tudo está nas mãos do seu senhor, ele resolve o seguinte, falou, não, eu não vou brigar com esse cara, eu vou tentar acalmá-lo, eu vou tentar ganhar um tempo aqui para fazer alguma coisa. Ele sabia que o seu senhor era um homem generoso, e um homem bom, tão bom que a própria comunidade que veio contar para ele tudo isso. A comunidade veio contar para ele porque gostavam dele, não queriam que ele fosse lesado. Todo mundo gostava dele. Então, mesmo tendo sido desonesto, esse administrador, ficando calado, fez com que esse homem, o proprietário, que é misericordioso, bom, paizão, não ameaçou prendê-lo. Afinal de contas, trabalhou tanto tempo ali com ele, poderia tê-lo feito, mas não fez. E falou para o cara, tá, você está fora, mas vai lá, pega os livros, entrega tudo e depois a gente vê o que faz. 16, versículo 3 e 4, continua a história dizendo assim. O administrador, então, já estava saindo, indo embora, disse a si mesmo, começou a conjecturar, meu senhor está me despedindo, esse emprego eu não consigo mais, o que eu vou fazer? Trabalhar na lavoura eu não consigo cavar, não tenho força para isso, sou cara de escritório, não sou homem braçal. E outra, tenho vergonha de mendigar, eu um cara que rico e com um certo status social, agora eu vou ficar na rua mendigando, porque ele entendeu, eu não vou conseguir emprego em nenhum outro lugar, estou sendo denunciado por roubar o meu dono, alguém vai me dar emprego? Não vai. Aí o versículo 4 ele diz assim, já sei o que eu vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. E ele então bola um plano. Ele sabia que algumas coisas estavam claras para ele. Ele não dava para trabalhar, mendigar nem pensar, ninguém daria emprego para ele. Então ele precisava criar uma situação para mudar essa terrível imagem pública que ele tinha deixado. Porque tem um detalhe, ninguém ainda sabia que ele estava despedido. Se a bomba estourar, eu estou frito. Então ele queria fazer alguma coisa antes dessa bomba estourar. O plano dele era o seguinte, eu vou arriscar tudo na misericórdia desse meu senhor, porque esse cara é bom. Eu sei que eu roubei ele, mas ele é bom. E ele é tão bom que eu vou arriscar que ele tenha misericórdia de mim em algo que eu vou fazer.
Se eu fracassar, vou para a cadeia, mas era isso mesmo que talvez ia acontecer. Mas se eu tiver êxito, eu vou ser o herói da comunidade. Versículos 5 ao 7. Então ele chamou cada um dos devedores de seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. Estamos dando um desconto aí para você. A seguir perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma a sua conta, escreva 80. Ninguém sabia que ele tinha se despedido. Ele ainda continua agindo como se fosse administrador. Eles chamam os arrendatários, eram homens ricos, que não tinham qualquer tempo assim para uma conversa, deu um certo toque de urgência, chama um por um, para um não conversar com o outro ali, não fazerem perguntas. Os arrendatários não sabiam que ele tinha se despedido, então eles cooperaram, porque senão eles não cooperariam. Porque eles corriam o risco de cooperar nessa situação, sabendo de tudo, e o dono das terras falar: então não vou mais arrendar terras para vocês, vocês vão perder seu negócio. Eles falaram: não, eu não vou me sujar com isso. Supõe-se que esses homens eram pessoas conhecidas da comunidade e eram homens bem honrados. Afinal de contas, eram eles que davam empregos e trabalhos para as pessoas. Então, aquele homem chega e fala: quanto você deve ao meu senhor? Como que mostrando, ainda sou representante do cara. Eu vou baixar o custo aqui para você. Ficou o pressuposto, então, para os arrendatários, de que o senhor dele, aquele dono das terras, é quem autorizou a redução das contas, e esse administrador foi o cara que convenceu o dono de abaixar. Então, esse administrador é o cara que está facilitando o negócio aqui para nós vamos ter uma renda maior. E isso não significaria somente uma renda maior, porque com uma renda maior, eu posso fazer mais plantação, gerar mais empregos, melhorar o salário dos meus funcionários, e a comunidade toda ia ganhar com isso. Então, empregos para comunidades, melhores salários, mais dinheiro ali no mercado. O administrador era o cara que andava pelos campos todos os dias, conhecia as condições de clima, sol forte, pouca chuva, praga de insetos. Então, dessa forma, ele acabou se passando pelo cara que pleiteou um aumento para todo mundo e que conseguiu. Aí ele vai devolver as contas para o dono das terras. Ele terminou o seu plano, devolve os livros contábeis. Quando o senhor das terras, o dono das terras, vê tudo aquilo, percebeu o que o cara fez. Mas acontece o seguinte: a notícia da redução já tinha vazado. Notícia boa corre. Todo mundo ia contar: ó, ganhamos dinheiro, vamos contratar mais pessoas. Olha, tinha uma parte das terras que nós arrendamos, não conseguimos nem plantar, porque a gente não tinha nem dinheiro para comprar semente, vamos comprar mais. Isso significa mais emprego, e o povo da cidade feliz. Agora, tem mais. Uma coisa comum no Oriente Médio, você vê isso em todas as parábolas de Jesus, que conta quando uma coisa boa acontece, eles fazem festa. Lembra, por exemplo, a mulher achou uma moeda, reuniu as amigas e contou. Lembra daquele homem que era o pai dos 2 filhos, quando o filho voltou? Na hora, pega o melhor bezerro que eu tenho aqui, o gordo lá, mata, vamos fazer um churrascão, a comunidade toda se envolve, festa, vamos comer. Foi o que esses caras fizeram, esses arrendatários. Olha que chega a notícia para eles, ó, quase 50% aí de desconto, você vai ter uma renda muito maior. Os caras, maravilha! Pessoal, hoje, ó, por nossa conta, comida para todo mundo. Festa na comunidade. Eu até acho, aqui é uma coisa minha, que o administrador levou os livros depois que a coisa pegou na comunidade, de modo que, quando ele chegou para o seu senhor para devolver os livros, isso já estava pegando fogo assim na comunidade. Porque o que acontecia? A aldeia estava celebrando crescimento, novos empregos, aumentos, festa, e considerando aquele homem, o senhor das terras, como o homem mais nobre e mais generoso
que já arrendou suas terras na região. Você imagina o homem, antes ainda de receber os livros, o pessoal chegando e dizendo, oh, valeu, hein? Obrigado, senhor, é o cara. E ele pensando, o que esse cara aprontou para mim? Agora ele está com os livros na mão e entendeu toda a história. O que fazer nesse caso? Voltar lá para os arrendatários e explicar que foi tudo um grande engano e que o administrador já estava demitido, então aquilo tudo era invalidado? Se ele fizesse isso agora, a alegria daqueles aldeões todos ia se transformar em ira contra ele. E ele seria considerado o homem mais avarento da redondeza. Segunda opção, ficar em silêncio, aceitar aqueles elogios que estavam sendo dados para ele e permitir que aquele administrador tome vantagem que esse momento lhe proporciona e que aquele administrador seja admirado pelo povo também. Ser generoso é uma das qualidades mais nobres que existe no Oriente. Alguém ser chamado de generoso é um elogio assim, é uma posição de honra, talvez o elogio mais digno e mais chique que alguém poderia receber. Inclusive pelo fato dele já não ter prendido o mordomo, prendido aquele administrador quando soube do caso, já demonstrava que ele era um homem bom e misericordioso e generoso. E agora, abaixando os preços ali, gerando novos empregos para toda a comunidade, ele virou o cara na comunidade. O que restou para ele? Elogiar esse indivíduo, esse administrador. Não que ele concordasse, mas é isso que ele quer dizer com você foi esperto, você foi sábio. Lucas 16:8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com sabedoria, agiu astutamente. Pois, vem a moral, os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O mordomo arriscou tudo na misericórdia de seu senhor e ganhou. Ele sabia que o seu senhor era generoso e misericordioso, e este senhor resolve pagar o preço para não afundar com a vida do ex-administrador e até também não trazer uma dor de cabeça para ele desnecessária nesse momento. E a parábola termina aqui. Qualquer camponês do Oriente Médio, as pessoas mais pobres ali, acharia essa parábola formidável. Ela nos choca porque está elogiando alguém astuto, alguém que fez coisa errada e virou mocinho da história. Mas nada é mais agradável aos ouvidos de um povo mais simples do Oriente Médio do que uma história onde um Davi derrota um Golias, onde um homem simplesmente age de esperteza e consegue tirar do rico para dar para o pobre. Mas essa parábola ela tem algo que é inusitado ao homem oriental. O administrador na parábola é falado sobre ele é desonesto. O ouvinte do Oriente Médio não tinha necessidade de ouvir um negócio desse. Então, olha só essa parábola. O ouvinte ocidental, como nós, ficamos surpresos com o uso de um homem desonesto como herói. O ouvinte oriental fica surpreso do fato do herói ser criticado. E essa não é a única parábola de Jesus que tira lições de um personagem de mau gosto. Temos duas, por exemplo, a parábola da viúva e do juiz injusto e a parábola do amigo à meia-noite. Essa outra nós ainda não estudamos aqui, a da viúva nós já estudamos. Tem aquele juiz injusto, tem aquele vizinho que não quer ser perturbado à noite, mas Jesus faz uso dessas personagens erradas para mostrar um contraste bem grande
Explicando. Na parábola do juiz injusto, se aquela viúva recebeu o que ela desejava daquele juiz injusto, iníquo, quanto mais nós receberemos de Deus, que é justo e correto. É isso que Jesus contrasta. Na outra parábola, se um homem recebeu o pão do vizinho que não queria atendê-lo à meia-noite porque não queria ser perturbado, quanto mais nós receberemos de Deus, que está sempre pronto para nos atender. Então a lição aqui é essa: se este administrador desonesto resolveu o seu problema confiando na misericórdia do seu Senhor para solucionar a sua crise, quanto mais Deus ajudará você na sua crise, quando você confiar na misericórdia dele. Os discípulos de Jesus, os filhos da luz, precisam ter esse tipo de sabedoria, de confiar na misericórdia do seu Senhor até as últimas consequências. Aquele homem, ele é louvado por sua sabedoria em saber onde estava a salvação da sua vida, em confiar na misericórdia. Ele não é louvado pela desonestidade. Ele é louvado por essa confiança na misericórdia que aquele homem tinha para ele. Moral da história: se um cara que faz coisa errada, conscientemente, pode obter misericórdia de um homem que é um ser humano e que é falho, quanto mais eu e você, que querendo fazer as coisas certas, às vezes erramos e fazemos coisa errada. Não fazemos por mau coração, porque Deus já tirou nosso coração de pedra, colocou o coração de carne. Erramos porque somos humanos. Quanto mais nós podemos confiar em Deus, de que Deus vai ser misericordioso para conosco. Fim da parábola. 2 lições que eu quero tirar daqui para nós hoje. A primeira delas fica óbvia. Primeiro, precisamos aprender a confiar na misericórdia do nosso Deus. É importante salientar que esse texto não está ensinando que você pode fazer qualquer coisa errada na vida que Deus vai limpar sua barra. Não é isso, não. Como eu já disse, esse texto é uma comparação ao extremo. A mesma que Jesus usou naquelas outras parábolas da viúva e do homem e do juiz iníquo, por exemplo. Se um homem assim, que tem a vida toda errada, pode ter sua vida reconstruída porque confiou na misericórdia de um outro homem, quanto mais nós, que servimos a Deus, poderemos contar com a misericórdia dele quando nós precisamos dela. Lucas 16, 8. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Os filhos das trevas usam até de dinheiro que não é deles para obterem alguma vantagem. Agora, por que você não se utiliza dos direitos que Deus deu a você? Isso nos remete a uma outra parábola. Uma que nós já estudamos aqui, a parábola dos 2 filhos perdidos, conhecida como a parábola do filho pródigo. E eu quero chamar a atenção para aquele segundo filho, o filho mais velho. Vamos voltar na parábola e ler um trecho dela, você vai entender o porquê que eu a estou citando aqui agora. Lucas 15, de 29 a 31, diz assim: aquele filho mais velho que não desperdiçou os bens do pai, que não saiu, que ficou em casa, que trabalhou com o pai o tempo todo, quando ficou sabendo que o filho mais novo voltou e o pai fez uma festa, parou o pai e disse assim, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os seus bens, os teus bens com as prostitutas, o senhor mata o novilho gordo para ele, ou seja, faz uma festança para o cara. Resposta do pai: disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e
tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. É importante você saber isso. Jesus está querendo ensinar isso para nós, de que enquanto que os filhos das trevas fazem coisa errada com dinheiro que não é deles, e obtêm misericórdia, e obtêm algo ainda do seu Senhor, ele falou, você precisa aprender alguma coisa. Primeiro, que você é o filho que está em casa, que está servindo a Deus, e Deus está dizendo, filho, você não está usando porque você não quis. Tem coisas que são suas que você não está usando. Não tenha inveja dos outros ou por Deus ter dado algo aos outros, mesmo que você ache que eles não mereçam. Descubra o que Deus tem para você. Olha essa recomendação de Tiago, irmão de Jesus, um dos apóstolos, diz assim, Tiago 4,2, não tem, porque não pedem. Pede, meu irmão. Pede. Deus está falando, eu sou dono do ouro e da prata, eu tenho tudo. E tudo que eu tenho eu estou te dando. Aliás, tudo que eu tenho é teu. Usa. Pede. Primeira lição, então, nós precisamos aprender a usar o que é nosso. Vamos fazer isso. Porque gente errada faz coisa errada para conseguir coisa errada e se dão bem. E nós que estamos certo, correto, procurando andar na justiça, vamos usar as coisas que estão à nossa disposição. A oração é uma delas. Segundo, vale a pena continuar fazendo certo, mesmo que vejamos alguém que faz algo errado triunfar. Isso é importante nós sabermos. Há um salmo na Bíblia, o Salmo 73, onde o autor daquele salmo, Asaf, estava em crise e começa a achar que a vida inteira dele de fé e fidelidade a Deus não estava valendo a pena. O homem já estava nos seus 60 anos de idade, o que naqueles tempos já era fim de carreira. Seria eu dizer hoje aqui que o homem já estava com 95 anos de idade. E ele começa a achar que seus anos de vida dedicados ao ministério foram desperdiçados. A razão da sua crise era ficar vendo gente que não andava com Deus e faziam coisas erradas e estavam se dando bem. Tinham saúde, vida fácil, dinheiro, enquanto gente que servia a Deus e era honesta, passavam necessidade. Algumas perguntas que eu vou colocar aqui estão no contexto desse Salmo 73, que depois você lê na sua casa. Por que alguns homens de Deus morrem doentes? E vemos gente ruim por aí, gente ruim, em perfeita saúde. Por que continuam a existir homens corruptos? Esses que são corruptos de empresa, ou esses que são corruptos nos campos políticos do governo, usufruem de um dinheiro que não são seus. Gente que não tem preocupação com cheque, não tem preocupação com pagamento, conta a pagar, nem vencimento, que nada tem dinheiro lá, os caras gastam e não falta dinheiro, não passa fome. Enquanto que você vê gente honesta, homem honesto, tendo que trabalhar arduamente e mal dar o dinheiro para o mês. Esse pessoal esbanja riqueza, esbanja status, inventam pecados novos que depois são reinventados e copiados nas favelas. Muitas vezes a televisão, o cinema e as revistas são o elo de ligação entre esses dois. Como a moda da ostentação, por exemplo. Aí você deve passar aí na sua mente vários deles. O chefe corrupto, aquele empresário que é opressor,
aquele comerciante ambicioso, ou aquele filhinho de papai, todo gatão, que sai com a garota que quer quando quiser. Certamente você já identificou alguns deles quando eu falo essas coisas aqui para vocês. E o pior ainda, como é o caso aqui do Asaf, é quando você olha uma coisa dessa e você se vê invejando, desejando estar no lugar deles. A crise do Asaf diante disso foi a seguinte: se Deus não liga para essas minúcias, então eu perdi o meu tempo me guardando puro. Mas o Asaf resolveu esse assunto no seu coração depois que ele teve um tempo com Deus. Ele se calou, entrou no santuário de Deus e adorou. Uma percepção da presença de Deus pode mudar qualquer crise em nós. Qualquer crise na tua vida, quando você tem uma experiência com Deus, isso pode mudar. Salmo 73, versículo 16 e 17, o texto diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Ele compreendeu, ele teve uma revelação no íntimo, ele teve um discernimento, um entendimento, ele viu as coisas agora do ponto de vista de Deus. Ele entendeu que ele é quem estava amargurado, e a amargura, queridos, a amargura ela tira de nós a habilidade de refletir com equilíbrio. A amargura tira de nós a sabedoria, ela tira essas coisas de nós. O equilíbrio, ela tira isso de nós. Então ele parou para pensar. E eu queria que você pensasse nisso também. Como será a morte de um homem longe de Deus? Como será aqueles últimos minutos da sua consciência, ao saber que ele está indo para o terror da morte, sem Deus? Eu não sei quantos de vocês já teve alguma experiência dramática de face a face com a morte, ainda que ela fosse ilusória. Eu estava na África e fui pegar um voo, o voo foi cancelado, depois o voo, só tinha um voo naquele aeroporto, é o único. Teve que voltar mais tarde, continuava cancelado, só no dia seguinte, achei um lugar para me hospedar, dormi, voltei lá pela manhã, não sabemos se vai sair, mas fica por aqui. Fiquei, aí vai sair o voo, entrei no voo, aí vejo os caras vindo consertar o avião. E aí alguém me fala, eu procurei informação, falou, não, o avião estava na manutenção. Avião daqueles modelos bem antigos, de hélice ainda. Avião levanta voo, você reza 10 Pai Nosso, faz sinal da cruz, ora, faz tudo. Lá em cima, no alto, você escuta um barulho da hélice totalmente diferente da outra, porque dá para ouvir o barulho das hélices. E aqueles momentos onde o motor parece que está fazendo... Eu confesso, naquele momento eu falei, é agora que eu vou embora. Naquele momento eu parei para pensar, porque eu não tenho medo da morte. Eu gosto de encará-la. Encarar de frente é redundante, né? Encará-la. E eu lembrei da minha vida naquele momento. Eu pensei nas coisas e gentes que eu amei, na minha história, no que eu fiz. E eu parei para pensar, valeu a pena a minha vida? Se eu partisse agora, eu terminaria de consciência tranquila. E fiquei feliz. O povo do meu lado morrendo de medo e eu ali feliz. Naquele momento eu senti felicidade.
Eu acordei para mim mesmo para dizer, não, eu já sou feliz. E minha consciência é tranquila diante de Deus. Me lembrei do velho hino, hei de ver meu Redentor, redimido junto ao trono eu hei de estar. Lembrei. Eu vou ver o meu Senhor. Eu estava tranquilo. Pausa, muda a cena. Como serão os últimos minutos da consciência de um homem que está indo para o terror da morte sem Deus? Asaf compreende isso. E isso muda completamente a sua visão. Eu vou terminar lendo o Salmo 73, de 21 a 26, e peço que você coopere comigo. Vamos ficar em pé nesse momento, mas eu não terminei ainda a ministração. Acompanhe comigo a leitura. Salmo 73, de 21 a 26. O texto diz assim: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, diz Asaf, uma pausa, o cara ter, como líder do povo, que ele era um dos líderes da nação, compositor de salmos, ter a capacidade de dizer para todo mundo, eu sentia inveja. Eu acho isso uma pureza incrível. Mesmo sendo um pecado que ele está confessando, eu acho de uma pureza de alma, muito linda isso. Continua. Agi como insensato e ignorante, ou como irracional, como um animal. A minha atitude para contigo, para com Deus, era de um animal irracional. Uma pausa. Você já teve momentos de agir assim como Asaf? Eu confesso para os irmãos, sou honesto em dizer, irmãos, eu não tive. Estou sendo honesto. Eu nunca na minha vida disse assim, estou chateado com Deus, estou com bronca de Deus. Confesso para os irmãos, estou sendo honesto em dizer isso. Mas eu já vi gente nessa situação completamente humana. Asaf está aqui, ele passou por isso. Ele falou, eu parecia um animal contra Deus, achando que Deus é que estava tudo errado. Versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Em outras palavras, apesar de eu estar com bronca do Senhor, o Senhor ainda cuidava de mim. É isso que ele está querendo dizer. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Juntando as duas lições do texto, aqui o que eu concluo. Deus é bom e misericordioso para todos os que estão na dúvida. Meu irmão, se você já fraquejou, eu quero te dizer que Deus não. E Ele não te ama menos por isso. Se você já duvidou de Deus, já fraquejou, desistiu dos sonhos, desistiu de andar com Deus, achou que não vale a pena levar uma vida correta, porque os ímpios prosperam. Se você já pensou nessas loucuras, quero te dizer uma notícia, de que esse Deus é um Pai bom e misericordioso, continua te amando, compreende o teu momento de TPM espiritual. E Ele fala, daqui uns dias passa, te amo do mesmo jeito. Se você está vivendo um tempo de fraqueza espiritual e longe de Deus, corra para Ele.
Porque uma viúva indefesa pôde correr para um juiz injusto e ainda assim recebeu justiça. Um homem desonesto confiou na misericórdia do chefe dele e ainda assim recebeu misericórdia, mesmo o chefe dele sendo um homem humano. Quanto mais você, que serve ou serviu a Deus, Ele é bom e misericordioso para todos que o buscam. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos terminar dando a Ele o nosso louvor e admiração.